Você já parou para pensar sobre a palavra, sobre o significado da palavra brasileiro? Pois é, porque as palavras dizem muito. E às vezes a forma como a gente utiliza esconde um pouco a sua origem. O sufixo eiro não é a forma usual para gentílicos, que indicam a procedência, a naturalidade de alguém. A forma correta seria brasiliano, brasiliense ou mesmo brasilês. A questão é que essa palavra, ao nascer, ela designava uma ocupação, uma profissão, e não a origem. Brasileiro era o português que ganhava a vida trabalhando no negócio Brasil. Nas palavras do Silveira Bueno, no tempo colonial, brasileiro era adjetivo que indicava profissão. Tirador de pau-brasil, brasileiro. Como tal, porque esses homens eram em geral criminosos e banidos para esse país por Portugal, o adjetivo tinha um significado pejorativo e por isso ninguém queria se chamar brasileiro. Na origem, a verdade é que ninguém, por opção, se identificava como brasileiro. Era, ao contrário, uma sina. Por isso, o desejo do brasileiro era voltar para a terrinha, depois de ter ganhado a vida na selva de além-mar, no Brasil. A relação dos primeiros brasileiros com essa terra tropical foi marcada fundamentalmente pela exploração, pela extração, pela expropriação. No Brasil, forjou-se a lógica de que o Estado é o inimigo. O ideal é vencer o Estado. E isso só se faz dilapidando o Estado. É essa, por exemplo, a porta permanente aberta para as práticas de corrupção, ludibriar o Estado. O jeitinho brasileiro de lidar com a coisa pública passa necessariamente pela ideia de se levar alguma vantagem. Tiradentes, herói reconstruído na República, foi, grosso modo, um sonegador de impostos. Passar o Estado para trás, porque o Estado explorava. Talvez seja por isso também a lógica da privatização do espaço público. O público é meu, diferente do nosso. Equivocadamente, nós enxergamos essa dimensão pública como o local da ausência de normas, do vale tudo, da impunidade, terra de ninguém, espaço do salve-se quem puder. Dimensão também que a gente repete naquela frase tão conhecida: você sabe com quem que você está falando? E é essa concepção, justamente, que leva a um profundo apartheid social, o abandono dos espaços e políticas públicas por parte dos mais ricos e o sucateamento desses mesmos espaços para os mais pobres. Por aqui, público é sinônimo de ruim, salvo, é claro, nos casos das isenções e dos financiamentos a juros subsidiados, que mantém, por exemplo, parte do nosso setor produtivo sem a competitividade que o capitalismo dinamiza em outros cantos. Até a livre concorrência por aqui é feita sob as bênçãos e prejuízos do Estado. Exceção, por óbvio, se vê quando o subsídio é para os mais pobres. Aí vale a lógica cruel de uma falsa meritocracia. Não sei bem qual é o caminho de superação desse ranço cultural depredador, mas seguramente passa por uma educação reformuladora dessas bases. Uma educação pensada sob a perspectiva da ética, da solidariedade, da sustentabilidade. Não se pode, porém, por outro lado, cair no engodo dos discursos patrióticos, daquela ideia meio feudal de pertencimento a um determinado grupo, uma coisa meio militarista e que infelizmente ainda é muito incentivada, essa ideologia da fronteira, da separação. O desafio é superar as fronteiras, criar pontes, fronteiras pessoais, nacionais, civilizatórias, e ao mesmo tempo incentivar os limites que a cidadania e a garantia de direitos impõem para serem estabelecidos entre o público e o privado. Só há sucesso pessoal se a coletividade toda tiver o mínimo de dignidade. Fora isso, porque por aqui até Deus foi privatizado naquele discurso de que Deus é brasileiro, nós vamos continuar alimentando a lógica perversa de cada um por si e Deus por todos. Por trás dessa lógica se esconde o seguinte esquema:
O público pertence a todo mundo e, portanto, eu não faço parte disso. Porque, afinal de contas, eu quero apenas explorar, vencer na vida e ir embora. E esse ir embora é muito genérico, ele é muito amplo de sentidos. Porque ir embora significa ter um emprego melhor, morar num bairro melhor, ou mesmo sair do país, como acontecia lá nas origens com aqueles brasileiros que desejavam voltar. Por trás dessa lógica se esconde também a ideia de que o público deve ser aquilo sucateado que serve simplesmente à grande maioria, sem que as pessoas possam ter confiança na qualidade desses serviços, na educação, na saúde, na mobilidade, na segurança, na arte, na cultura também. Por trás da lógica do salve-se quem puder, nós dilapidamos o Estado, salvamos a nossa própria pele e, no fundo, nos perdemos todos nós, porque, infelizmente, ou um país se constrói para todas as pessoas, ou então ninguém, no final das contas, será salvo.